Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet. Nossas redes sociais também estão no ar. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. A gente quer você aí pela próxima hora, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, o programa Gente que Fala. É, Curta, comente nas redes sociais, nas suas plataformas digitais. Interaja também pelo nosso WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. É o 973350038, mais uma vez, 973350038. A sua participação é bem bacana com a gente. E hoje é quinta-feira, é o dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa sempre com o movimento no Ministério Público Democrático. Então a gente vai conhecer agora os nossos convidados de hoje, aqueles que vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutor Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador público, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ele também é diretor de Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde. Tudo bem, doutor Gouveia? Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Um grande prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado hoje nesse programa. Um grande prazer. Muito obrigado por colaborar sempre com a gente. Doutor Gouveia, que hoje está na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, para essa nossa conversa aqui. Doutora Roberta Bock, também na nossa bancada, neuropedagoga, doutora em políticas públicas pela PUC São Paulo, especialista em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e ela é supervisora de ensino aposentada do Estado de São Paulo. Doutora Roberta Bock, como está? Bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. É com muita alegria que eu estou aqui novamente. Obrigada pelo convite. Um bom dia a todos e a todas que nos acompanham. E esse programa vai ser um sucesso hoje, tenho a certeza. Obrigado pela presença, doutora Roberta Bock. Eu trago aqui também para a bancada do Gente do MPD que Fala, doutor Roberto de Silo, advogado empresarial. Tudo bem, doutor Roberto de Silo? Obrigado, é um prazer estar aqui. Vai ser realmente um Conceba. sucesso. Vai abrir aqui o nosso Gente do MPD que Fala de hoje, falando da morte do jornalista, locutor, apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. Notícia a gente teve hoje pela manhã. Cid Moreira morreu aos 97 anos de idade e durante 26 anos ele foi o principal rosto do Jornal Nacional da TV Globo, enfrentava problemas renais, estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Rio de Janeiro, e vinha tratando de uma pneumonia. Sua voz tornou-se sinônimo de credibilidade, aquele inconfundível boa noite, né? Marcou diariamente a televisão brasileira. Vejam só, segundo o Memória Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes. É um número muito superlativo, muito impressionante. Eu começo com o doutor Gouveia. O que representa para a nossa geração, mais de uma geração, não é, doutor Gouveia? Cid Moreira na televisão, é, com a sua voz icônica, com a sua imagem icônica, falando para o Brasil inteiro na bancada do Jornal Nacional. É extremamente representativo, de fato, de uma época bem longa. Todos nós crescemos ouvindo Cid Moreira, e que, por um lado, passava uma notícia sempre com um tom de credibilidade que ele acabava emprestando, e isso, obviamente, tem um lado bom, mas tem um lado também que talvez seja até importante de se discutir, que era a singularidade até dos meios de comunicação. Tinha basicamente um principal veículo, e esse veículo era exatamente aquele onde ele trabalhava. Isso tem um lado bom, mas tem um lado da falta, talvez, de outras opções, de outras discussões, que hoje a gente tem aí, de fato, uma grande seleção, né? Programas da TV aberta, TV alternativa, meios de comunicação dos mais diversos, que, de fato, permitem até aquelas pessoas que talvez fossem invisíveis para o sistema, hoje conseguem ter um espaço. Então, sem sombra de dúvida, Cid Moreira teve um espaço garantido aí na comunicação, acho que foi extremamente importante para todos nós, significa muito, para os nossos filhos talvez já não seja tão representativo, mas o fato é que ele tem seu espaço aí na história e, obviamente, tudo
evolui, acho que a comunicação tem evoluído bastante também. Hoje temos Mauro Friesman aqui à nossa frente. Não, não, este é o Cid Moreira, inalcançável, inatingível naquilo que ele fazia enquanto jornalista, locutor, apresentador. E vamos destacar também, né, doutor Gouveia, a presença dele quando ele saiu da televisão, ele abraçou o lado religioso, fazendo narração de textos bíblicos, né, demonstrando a sua fé, demonstrando a sua religião, estimulando também a fé das pessoas a partir daquele vozeirão, né, inconfundível do Boa Noite, né? Isso levado para a narração da Bíblia, né? Muito, muito importante. Com certeza, não, com certeza. Acho que ele tem o seu espaço garantido na história e vai ficar aqui marcado. A nossa homenagem a ele, acho que singela, mas muito efetiva. Tudo bem. Doutora Roberta Bock, sua impressão sobre Cid Moreira em tantos anos, né, como o ícone do Jornal Nacional e que viveu muito, né? 97 anos, realmente não é para qualquer um, não é para poucos, e cumprindo aqui o seu papel, né? Como eu destaquei aqui até no final, né, quando saiu da televisão, abraçando aí a parte religiosa. Sem dúvida nenhuma, ele faz parte da história do jornalismo brasileiro, né? O jornalismo brasileiro mudou muito com a chegada das redes sociais e tudo mais, como já foi destacado. Mas o Cid Moreira, com aquela voz de veludo, fez parte da minha infância, da minha adolescência, como tantos brasileiros. E eu lembro de sentar à noite com a minha família para assistir o Jornal Nacional e ficar até a hora do boa noite. E aí as pessoas, eu lembro que meu pai falava, não converse, não fale comigo, eu quero ouvir o noticiário. E aí a gente tinha que ouvir. E a minha mãe queria falar e ele não deixava, ela ficava quieta. No intervalo ele falava para ela assim, pode falar agora. Ela falava, agora eu já esqueci, eu não sei mais o que eu ia falar. E assim ia. Então faz parte da história, né? Era um noticiário que tinha grande credibilidade, a gente realmente sabia da notícia ali pela TV. Eu não tinha outro meio para saber, né? Era popular demais. A televisão chegava e ainda chega, né, a todos os cantos do Brasil. Então, hoje, estar aqui, nesse momento, e falar de Cid Moreira, para mim é um grande privilégio. Uma perda grande para o nosso jornalismo, né? Mas ele ficou marcado. Se você for estudar a história do jornalismo, ele vai estar lá sempre, o nome dele vai estar, Cid Moreira, História do Jornalismo. Então, muito obrigada pela Doutor, oportunidade. sim, sim. Doutor Dicilo, pegando aqui o relato da doutora Roberta Bock, né? Quem é que não levou um chamão do pai, mais do pai do que da mãe, né? Muitas vezes, né? Diante da televisão, quando o Cid Moreira começava a contar as notícias, né? Era preciso ficar em silêncio na sala, porque os pais da gente queriam saber o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Com certeza. A minha memória, na verdade, é mais afetiva, porque eu lembro bem que quando o Cid Moreira dava o boa noite, isso marcava o meu avô, né? E o meu avô esperava aquele boa noite ansiosamente todas as noites, já mais velhinho, e isso para mim era uma memória afetiva muito positiva. Ele com certeza marcou várias gerações, ele foi um ícone do jornalismo, do telejornalismo. Deve ser, as lições que ele deixa, né, precisam ser, de alguma forma, repercutidas, né? Ainda que tenha todas essas nuances, como a doutora Roberta e o Carlos bem destacaram. A gente está num outro momento eu não vou chamar nem de evolução humana, tá? Mas nem de sociedade, mas um outro momento, né, em que as redes sociais, né, fazem um papel que, descontrolado, em grande medida, um papel de difusão de notícias, fake news também, sensacionalismo, coisas boas e coisas más. Bianca Estela, o que Cid Moreira representou para o jornalismo brasileiro, para o jornalismo televisivo ao longo de tantas décadas? Pois é, Mauro, que a gente fica muito honrada em poder falar do Cid Moreira, né, nesse dia, porque realmente ele traz para a gente toda uma inspiração, uma presença, uma dedicação de uma vida toda para essa comunicação, principalmente na época em que ele teve à frente do telejornalismo, que a gente praticamente só sabia das notícias através da televisão. Então, gerava uma expectativa diária de ver o Cid Moreira e
para que a gente se inteirasse das coisas, e principalmente na época que nós éramos mais novos, a gente tem muita lembrança dos pais assistindo aquele momento, um meio sagrado do jornal, e um meio que todo mundo teria que ficar em silêncio ali para as mães, para os pais ouvirem as notícias. E o Boa Noite, né? O Boa Noite do Cid Moreira, que era como uma bênção no final, como o padre abençoa a sociedade que está na missa e diz assim, vão com Deus. Então, para mim, o Boa Noite do Cid Moreira, ela assim, boa noite, eu tenho uma noite de paz. E é uma perda, mas, por outro lado, a gente tem uma profunda gratidão pela dedicação da vida toda dele nessa comunicação, nessa presença na casa das pessoas, com tanto respeito, não é? Com tanta gentileza, com tanta educação, com tanta fineza, como ele fazia e representava. Registrar aqui, antes da gente mudar o nosso assunto, o nosso diretor, jornalista Fausto Camunha, diretor do programa Gente que Fala, trabalhou na TV Globo nos anos 1970, foi editor durante um período do Jornal Nacional. Ele, no livro que acabou de lançar, Um Mergulho na História, relatos sobre mudanças no jornalismo e na política, ele conta alguns episódios, algumas passagens que ele vivenciou na TV Globo durante o período em que ele foi editor do Jornal Nacional. Ele lá cita o apresentador, o locutor, jornalista Cid Moreira, na página 48 do livro Um Mergulho na História, do jornalista Fausto Camunha, o diretor do programa Gente que Fala. Bom, vamos seguir. O presidente Lula está propenso a proibir o uso do cartão do programa Bolsa Família em apostas esportivas online, as chamadas bets, né, gente? O Banco Central indicou que beneficiários do programa gastaram 3 bilhões de reais nas plataformas de apostas utilizando o Pix. Lula cobrou de integrantes do seu governo medidas para reverter essa situação, esse cenário todo, e ele tem hoje, daqui a pouco, às 3 da tarde, uma reunião marcada com as pastas da Fazenda, da Saúde, do Esporte, Casa Civil e Desenvolvimento Social para tratar deste tema. E uma das medidas em estudo, isso deve ser conversado hoje à tarde, é o bloqueio da função de débito do cartão do Bolsa Família, impedindo a transferência para jogos, para essas apostas. Doutor Gouveia, o governo, de certa maneira, pode proibir como você vai fazer apostas, como você vai usar o seu dinheiro para fazer apostas, ou seja, nesse sentido, por exemplo, de proibir que recursos recebidos pelas pessoas, pelos beneficiários do Bolsa Família, não possam ser usados para isso? Eu acho que a discussão, Mauro, é extremamente importante, necessária e já está atrasada, na verdade. A gente tem aqui um problema grave que é a questão das apostas. As apostas em si, por serem até um vício, acabam levando a um tema que afeta famílias inteiras, e é o que a gente está vendo. Isso em primeiro lugar. Então, é um ponto de discussão, acho que a Roberta pode até falar melhor. O segundo ponto, de fato, é um programa social com uma finalidade específica. Se acaba havendo uma diversificação, ou, na verdade, uma mudança da finalidade para que ele se propõe, a gente tem, de fato, um problema. O que você vai ter depois é a discussão de como controlar isso. Então, ou você regula lá na frente e permite ou não permite um jogo de apostas como esse, como hoje os cassinos estão proibidos no Brasil, vira e mexe, se volta a debater a questão da sua regulamentação, mas ou você realmente impede que isso aconteça, ou você tem um mecanismo de apoiar para evitar o vício dessa forma, mas eu acho que a questão do controle do uso adequado de programas sociais, isso é fundamental. A questão é o sigilo, porque para você fazer esse controle, você tem que saber qual o CPF que está gastando como e onde. E aí entra até, talvez, e aí o Roberto pode falar também um pouquinho sobre a LGPD, até onde a gente consegue controlar se isso afetaria ou não esse acesso a determinada utilização dos recursos por um portador de CPF, né? Então, é um tema Sim. complexo e que eu acho que é extremamente necessário antes que continue se agravando. Lá atrás, o governo permitiu, até visando uma arrecadação crescente de impostos, então o olhar foi muito mais do ponto de vista arrecadatório, sem olhar o lado social. E agora o próprio governo, que acabou
o governo federal que acabou autorizando, hoje se vê surpreendido aí com uma utilização indevida, inadequada e maléfica dos recursos sociais e afetando tudo e a todos, né? Doutora Roberta Bock, a sua análise, a partir dessa observação do doutor Gouveia, essa questão do vício, né? Ou seja, isso foi falado, né, durante aquele período em que se tratava a respeito do lançamento das bets, do surgimento das bets, os especialistas em saúde alertavam sobre essa questão. Tem não só o problema do vício, mas a questão do endividamento, né? São pessoas que recebem valores para sua subsistência e esse dinheiro, se for usado para jogo, ou seja, pode criar um outro tipo de problema, que gerar mais necessidades nas famílias ainda, não é, doutor Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. A questão do vício da saúde mental é importantíssima a discussão sobre esses temas. Mas eu queria aproveitar esse momento para aprofundar um pouquinho mais essa discussão e pegar um pouco a minha experiência enquanto supervisora de ensino e falar um pouco do Bolsa Família e, ao final, a relação com as BETs, tá? Então, em primeiro lugar, o Bolsa Família é muito importante, é um programa importantíssimo para todos os alunos, para as famílias brasileiras. Nas escolas públicas, nós temos muitos beneficiados com isso. Ok? Como que acontece? O cadastro é feito pela prefeitura, pela Secretaria de Assistência Social. O cadastro é feito lá e é verificado o quê? Uma renda mínima daquela família, daquela pessoa. Geralmente, o cartão sai no nome da mãe. É bem comum sair no nome da mãe. Feito o cadastro na prefeitura, esse cadastro é comunicado à escola estadual, que começa a verificar a frequência desse aluno, dessa aluna. E todo mês manda a frequência para a prefeitura, porque se tiver menos de 75% de frequência, perde o Bolsa Família, ok? Tranquilo. Ocorre que você também tem casos de Bolsa Família em escolas privadas. Como? Ué, você tem bolsas, crianças que têm bolsas, ganham bolsas nas escolas privadas, você tem escolas filantrópicas, você tem vários tipos de escolas privadas. Quando eu falo que o cartão Bolsa Família sai no nome da mãe, a mãe comprova a renda. Mas a supervisão de ensino, às vezes, quando vai supervisionar uma escola privada, se depara com uma família com um pouco mais de condição financeira, que às vezes chega de carro na escola e aquela criança tem Bolsa Família. Por quê? O que acontece? Aquela mãe, ao declarar na prefeitura a renda dela enquanto mãe solitária, sem vínculo nenhum com o pai, ela não tem a renda suficiente para sustentar aquela criança. Então, ela tem direito ao Bolsa Família. Sim. Então, isso é lei, correto? Porém, quando ela chega na escola, com a criança, num carro e tal, ela tem condições providas por outra pessoa. E às vezes a supervisão de ensino vai olhar um pouquinho mais a situação e até a mensalidade dessa criança é paga em dinheiro. Ok? Então, o que a supervisão de ensino faz numa situação dessa? Verificou a situação, achou uma situação um pouco estranha, ela comunica ao seu superior imediato, que entra em contato com a prefeitura imediatamente para a investigação do caso. Essa situação que eu estou expondo aqui me preocupa muito agora que nós estamos falando da relação do cartão Bolsa Família com as BETs. Porque nós não temos regulação dessas BETs no Brasil. Nós não conseguimos rastrear a movimentação do dinheiro dessas BETs. E lembrem que eu falei que a escola geralmente é paga com dinheiro vivo, em cash. Então, eu penso que essa situação precisa ser investigada na base. E como? Todos os envolvidos precisam investigar juntos. Quando a supervisão de ensino verifica, quando a escola verifica esse problema, ela tem que comunicar à supervisão de ensino. Sim. A supervisão de ensino verificou, não vai deixar parado, vai comunicar ao superior imediato, que vai comunicar à prefeitura e, se for preciso, em outros órgãos. Então, todos têm uma responsabilidade nisso. Por que tem essa responsabilidade? Porque aqueles que precisam do Bolsa Família precisam continuar recebendo o Bolsa Família, que é a grande maioria. Então, por isso que eu falo que vai além da discussão de saúde mental e vício. Pode falar, Mauro. Não, estava esperando a sua conclusão.
Não, é isso. Sim. Por isso que eu penso que é um problema que tem que ser investigado a fundo, porque tem mais coisa nesse caso, Mauro. Doutor Roberto Uricilo, sua análise, presidente Lula não quer essa mistura, né, de Bolsa Família com apostas online, os recursos não devem ser usados para apostas, né? Sim, a portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é de julho desse ano, que tenta finalmente regulamentar um setor que realmente não era regulamentado, né, que começou ali em 2018, a gente já está em 2024, indo para É. 2025, essa portaria determina ali alguns requisitos para que as bets que vão estar regularizadas, precisam estar regularizadas, para que elas verifiquem quem são os clientes. Tá? Então, assim, basicamente o que já se faz um pouco no setor financeiro, que é entender quem é o cliente. Tem uma sigla em inglês, que é KYC, né, que é Know Your Customer, né, para vários outros fins, né? E a ideia por trás, inclusive, dessa portaria, dessa proposta de regulamentação, que não vai resolver todos os problemas, é saber se a pessoa que está ali apostando, se ela vai ter capacidade financeira para, inclusive, errar, perder o dinheiro que deveria ir para compra de leite, compra de mantimentos, tá? Tem esse ponto. Um outro ponto né, o perfil, né, de quem estiver apostando, será que é o titular do cartão Bolsa Família ou dos recursos que vêm do cartão Bolsa Família? Porque eventualmente isso aí vira aí um mercado secundário, eu chamo de mercado secundário indevidamente, mas isso aí vira uma moeda de troca, né? O recurso do Bolsa Família, ele vira uma forma de, sei lá, trocar por um cartão de débito, trocar por um depósito de Pix que pode abastecer uma conta que pode ser, por exemplo, do filho de uma beneficiária do Bolsa Família, que seja maior, claro, tem mais de 18 anos, e tem várias questões aí envolvidas também, a doutora Roberta também colocou, tem a questão da saúde mental também, o que as bets vão fazer para promover essa saúde mental. Teve até um evento agora, recentemente, em São Paulo, que falava sobre integridade no esporte, e o foco era bets, né? Então não era tanto, né, integridade, não é surpresa, assim, acho que foi um evento válido, muito importante, né? Falou-se sobre o conceito de integridade, o conceito que ali foi bem limitado, na minha opinião. Eu fiz algumas provocações, algumas perguntas nesse evento, eu não era palestrante, estava ali como, né, participante, e eu acho que essa discussão sobre a possibilidade do uso de Bolsa Família para o que quer que seja, doações eleitorais, por exemplo, ela é necessária, porque a origem dos recursos é pública, somos nós, contribuintes, que estamos abastecendo essas pessoas que estão usando dinheiro para apostar e muitas perderem. Tá? Então, é a mesma coisa se aplicaria se a gente estivesse falando de bets, se a gente estivesse falando de investimento, chama day trading, investimento em mercado, né, financeiro, mercado acionário. Promotora Bianca, as bets têm formado aí uma bola de neve, né, de efeitos, de consequências, né? A gente está tratando aqui sobre o uso de recursos do Bolsa Família para as apostas online, problemas de saúde mental em relação ao eventual vício no jogo, nas apostas, né? E numa outra frente, olha como o tema é complexo, né? Tudo que vem sendo falado a respeito de bets não regulamentadas, envolvidas aí em situações de lavagem de dinheiro, do jogo ilegal, enfim, o problema é muito grande, o que se formou a partir do surgimento das bets. O que, assim, concordo com todos os meus colegas que passaram aqui, né, na bancada, as opiniões, mas, assim, o que me chama a atenção também é a questão sempre é do desvirtuamento, né? O que é que o brasileiro faz com aquela informação? Existe uma narrativa muito forte de demonização da Bolsa Família, demonização das políticas públicas assistencialistas. Assim, nós precisamos das políticas públicas assistencialistas. Nós vivemos num país com uma desigualdade social muito grande. Então, a gente não precisa demonizar, olha aí, que todo mundo que usa o Bolsa Família vai fazer com esse dinheiro, porque a gente já começa a escutar isso, né? É um assistencialismo desnecessário, as pessoas não merecem, são as pessoas preguiçosas que vão usar o dinheiro para fazer aposta, não sei o quê. Muita calma nessa hora, é esse desvirtuamento. Esse tipo de utilização indevida, que é um recurso público, isso é uma exceção. Deve ser tratado como exceção e deve ser tratado como uma causa de exclusão do benefício. Existe uma regulamentação do Bolsa Família que prevê uma possibilidade do beneficiário eventualmente ser excluído daquele sistema. Então, é uma exceção de utilização.
o Bolsa Família, como bem pontuou a doutora Roberta, é um instrumento de política pública de assistencialismo para a população mais pobre, extremamente importante, e é uma base da nossa economia, base econômica e social, e que permite, inclusive, da manutenção das crianças na escola. Essa é a, a finalidade, esse é o nosso mote, essa é a nossa sustentabilidade, nosso argumento de sustentabilidade do Bolsa Família. Agora, o desvirtuamento, a má utilização da política pública, aí isso é que precisa ser espancada, né? Então, a gente volta para aquele ponto das pessoas que estão numa situação de tanta vulnerabilidade e tantas pessoas que também têm a sua utilização indevida e que às vezes nem sabem que aquele cartão foi utilizado para isso. Quantas das vezes a gente tem nas promotorias de atendimento à comunidade, a pessoa que tem um cartão no nome está na mão de outro, né? Sempre tem uma pessoa de má fé aí nesse contexto que utiliza aquele cartão para fazer um mau uso e gera um endividamento. Outra coisa é o compromisso dessas bets, o compromisso social. A gente não pode admitir que as empresas hoje, principalmente aquelas que têm maior influência, que têm uma comunicação forte, que conseguem atingir a camada social mais baixa, consegue atingir, elas sejam desprovidas de um valor social agregado, ou seja, uma responsabilidade social. Então, essas empresas também poderiam se comprometer a analisar o caminho dessas postas, porque não pode ser nunca sempre o dinheiro pelo dinheiro. Você pode pagar a partir do momento, porque isso vai acabar, em algum momento, vai colaborar ruim para elas também. Então, assim, pedir um pouco de responsabilidade social dessas empresas que utilizam desse sistema de apostas para tentar ver essa questão do endividamento, ter uma comunicação social que seja acessível, mas que faça um alerta, uma advertência sobre isso, porque eu acho que responsabilidade social no Estado democrático de direito é fundamental para as empresas e que a gente não pode viver do capital pelo capital. Vamos seguir, gente. O próximo assunto do programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, sempre nesse espaço, às quintas-feiras, por aqui. A Folha de São Paulo destacou no seu editorial agora na quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal precisa avaliar a anistia a corruptos confessos e que não há explicação razoável ao que o jornal Folha de São Paulo define como atuação errática da justiça brasileira e do Supremo Tribunal Federal em particular. Nas investigações e ações conectadas à Operação Lava Jato ao longo dos últimos 10 anos. A Folha se refere à atuação individual do ministro Dias Toffoli de extinguir em massa ações relacionadas com as investigações originadas na Vara Federal de Curitiba. Em setembro, o ministro Dias Toffoli estendeu a graça da impunidade a Léo Pinheiro, que foi o principal delator do presidente Lula na Lava Jato. E outras acusações também foram no mesmo sentido. Promotora Bianca, o ministro Toffoli alega que a extinção dessas ações seria uma relação genérica com uma investigação viciada pelo conluio entre a parte julgadora e os procuradores. Sua análise. É complicado a gente analisar assim, casos concretos, né? Porque quem acompanhou, quem está com os autos para se manifestar. Mas o que eu tenho aqui é uma perspectiva social mesmo. Acho que a sociedade não entende essa relação meio esquizofrênica de uma operação que vinha tão fortalecida, com tantas decisões, né, confirmadas em outra instância, com tantas delações, com tanto numerário que se houve de recuperação, não é? E também nessa movimento que teve de combate à corrupção, e principalmente em relação às delações que foram réus confessos, no dinheiro que se isso voltou para vir agora uma chuva de anulação e volta do estado coante. Realmente é uma coisa que é difícil compreender, a sociedade não compreende isso, é como, eu comparo assim, quando a gente tem as audiências de custódia, que o réu chega numa audiência que tem feito uma coisa muito ruim, mas que tem um antecedente e o juiz solta. Então as pessoas ficam assim? Como é que isso aconteceu? Então, assim, é só um depoimento de que é incompreensível para a base da sociedade. Eu acho que o judiciário precisa se comunicar mais com as pessoas para não enfraquecer. Porque a partir do momento que existe uma decisão dessa envergadura, né, que vem após 10 anos aí de atos e procedimentos que foram construídos para determinados fins e num órgão de cúpula se anula,
isso fica muito sem compreensão, e falta uma comunicação porque as pessoas acabam perdendo a confiança nas instituições, perdendo a confiança no sistema de justiça, e isso enfraquece muito quem trabalha no sistema de justiça, enfraquece as pessoas que estão de boa fé, enfraquece as pessoas que são, né, que tenha essa visão realmente de combate à corrupção, de honestidade, de um sistema de justiça que seja imparcial. Eu acho que também tem essa questão da parcialidade, você acaba sujeitando o juiz a ter um histórico da sua vida, e aí uma coisa pega que você tem um vínculo com a pessoa, e aí é muito complicado para a gente, como instituição, assistir essas coisas, porque a gente precisa que a ordem jurídica e que a gente tenha um mínimo de previsibilidade, de confiabilidade nos atos jurídicos. E é isso, essa falta de comunicação, que eu acho que fica muito, 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 muito incompreensível, e as pessoas acabam se voltando contra o sistema de justiça, porque acham que nada funciona, que tudo não vai dar em nada. Isso é muito ruim. Doutor Roberto Dicilo, nesse raciocínio da promotora Bianca, quais são os efeitos pedagógicos disso tudo na sociedade, ou seja, o Supremo derrubando ações da Lava Jato, e aqui na nossa análise, né, o editorial da Folha de São Paulo, que fala especificamente do trabalho do ministro Dias Toffoli nas suas decisões monocráticas, individuais, né? Enfim, o efeito pedagógico disso tudo, quando a sociedade, como destacou a promotora Bianca, está sempre dizendo, a polícia prende, a justiça solta, né? A doutora Bianca foi muito feliz nas colocações dela, acredito eu. Eu também eu prefiro não falar muito sobre um caso concreto, né, porque eu não estou, né, e se estivesse eu não poderia falar sobre ele, mas se a gente for pensar que esses depoimentos, as colaborações, elas foram precedidas ou foram sucedidas por acordos assinados, inclusive com validação da defesa técnica dos réus, que confessaram, comprovaram, apresentaram documentos, informações, então isso é tudo público, fica muito difícil para a sociedade, para o cidadão, a cidadã média, e mesmo os que tenham mais conhecimento, entender como é que algo assim pode acontecer, e eu digo mais, isso aí é dar a cara a tapa, é expor um órgão do judiciário, que é um órgão de colocar de último grau, não é exatamente assim, né, que não é de último grau, mas a Corte Constitucional, que também tem outras funções, colocar ela numa vidraça para ser atacada, justamente por parte da sociedade que realmente apoiou, né, a onda de combate à corrupção, com abusos, com erros, com tudo que tinha de errado. Agora, né, desfazer acordos, né, e desfazer o que foi apresentado, né, antes ou depois dos acordos, eu acho isso muito complicado para, inclusive, se estabelecer aí um incentivo para as próximas situações. Tá? Então, assim, na verdade, o que se pode criar é um sistema em que as pessoas vão assinar acordos de má-fé, vão apresentar provas de má-fé e, daqui a algum tempo, vão pedir a anulação desses acordos e vão pedir, inclusive, porque tem um efeito financeiro, a restituição do que for pago. Doutor Gouveia, não sei exatamente quem foi que inventou a borracha, né? A borracha, essa que a gente usa para apagar as coisas, né? E passar pano, enfim. Mas o inventor da borracha, o que deve estar pensando a essas alturas do campeonato? Ou seja, temos as provas, temos tudo, dinheiro devolvido. A pessoa confessou, na verdade, confessou, assinou um acordo confessando o delito, e mesmo assim agora fala, olha, não era bem isso. Ou pior, a pessoa nem precisa falar nada, aí o judiciário já acaba anulando e voltando à estaca anterior, na verdade, que não é a estaca anterior, não é a etapa anterior, é sim algo pior, porque tem um impacto financeiro de eventual ação de indenização, recuperação de recursos e assim por diante. Então, a mensagem é a pior possível que se passa à sociedade, e esse editorial da Folha ele traz um ponto que é as decisões monocráticas do ministro têm se prolongado por um bom tempo. E, na verdade, a gente acaba não tendo uma decisão do plenário do STF, o que é também um mau sinal. É um sinal de uma omissão, voluntária ou não, também passa uma mensagem muito equivocada.
E o impacto social é gigantesco, porque as pessoas não acreditam mais no sistema, acham que o crime compensa, corromper, porque estamos no Brasil, o Brasil permite, e assim vai. O Instituto Ética Saúde, junto com a FGV Ethics, Mauro, estão lançando este ano uma pesquisa de percepção da corrupção especificamente no setor de saúde. Lembrando que a corrupção na saúde mata, não só na saúde, mas na saúde em especial, ela traz consequências nefastas. Então, ali o que nós queremos é exatamente levantar uma percepção dos principais atores, inclusive para poder medir o que se faz de ação efetiva no mercado de saúde para evitar que essa corrupção, os desvios de conduta se prolonguem de uma forma permanente e, pelo contrário, para que a gente possa, de fato, atuar. Eu acho que isso deveria acontecer até em outros setores e, na verdade, tem outras pesquisas, mas o fato é que a indicação é muito negativa neste momento. Doutora Roberta Bock, a mensagem passada para a sociedade, vamos nesse mesmo sentido, né? Quando o Supremo derruba ações da Lava Jato, com tudo que a gente tem aí das provas que foram coletadas nas operações. É exatamente isso. E eu vou acrescentar uma frase ao que o Dr. Carlos Gouveia falou, que eu costumo falar sempre, que é: a corrupção na saúde mata rápido, na educação mata aos poucos. Eu vou trazer na minha área, eu vou trazer um pouquinho de ciência aqui nessa discussão para falar um pouco da corrupção. Por quê? O que é uma ação corrupta? É você levar vantagem numa situação e se enriquecer com aquilo, ganhar poder, influência. De certa forma, tecnicamente, o seu cérebro entende que você está levando vantagem na vida e que aquela situação é boa para a sua sobrevivência. Afinal, você estará à frente, acima de todos. Então, ele deixa acontecer. Se o seu cérebro não perceber que há uma punição, se o seu cérebro não perceber que pode haver uma perda grande lá na frente, que há um risco grave de você sofrer com a sua liberdade, com a sua saúde, ele não para de agir de uma forma corrupta. Isso é fato científico. Então, o que é que a gente tem que levar em consideração aqui na nossa discussão? Primeiro, é uma ação que o cérebro encara normalmente? É. Ah, que horror! Ué, é. Agora, você tem que ter claro para o seu cérebro que isso tem risco, que isso pode custar a vida, a vida da sua família, e começar a enxergar também que é a vida daqueles que vivem com você nesse mundo. Então, essa mudança de pensamento é muito importante para mudar a cultura da corrupção. Sem isso, sem punição e sem mostrar para essa pessoa que há perda, isso não muda, o cenário não muda. Então, nessa situação específica que a gente está analisando hoje, puxa, nas manchetes, o que nós temos como manchete? Anistia para corruptos. A população lê isso e fala: ué, agora pode? Entendeu? Como é que fica para essa cabecinha, Mauro? Vamos em frente. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. E lembrando aqui a respeito das retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. A cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, virou notícia depois que a Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil em espécie na semana passada por suspeita de compra de voto. Foi a quarta apreensão de dinheiro vivo no Ceará às vésperas das eleições que estão aí, né, gente? Daqui a 3 dias. Somente nesta semana, a Polícia Federal apreendeu R$ 1.600.000 em municípios cearenses e também na capital Fortaleza. Pessoas suspeitas foram presas e podem responder por lavagem de capitais ou crimes financeiros autônomos. Promotora Bianca Stella, parece notícia velha, né? Mesmo que aconteceu nas eleições de 2020, de 2022, de 2018, enfim, por aí vai. Todo ano de eleição tem a mesma história. Notícia velha, mas tem umas notícias novas, que o Ministério Público hoje trabalha com uma questão nova e que é muito ruim,
que é a questão da organização criminosa nas eleições. Então, recentemente, a semana passada, foi criado um grupo de trabalho no Conselho Nacional do Ministério Público, especificamente com um grupo de promotores especializados em investigação e combate a crime organizado, para trabalhar organizações criminosas nas eleições. Veja aonde a gente chegou. A gente vem numa prática antiga que é o clientelismo, né? O toma lá da cá. As pessoas criaram uma cultura em todos os lugares, e aí eu não dispenso nem aqui em Brasília, nem no município base lá, que é a percepção de que você precisa, para votar, você precisa ganhar alguma coisa. Eu cansei de ver no interior o cidadão dizer assim, eu não vou votar em Mauro, não, porque ele nunca me deu nada. Quer dizer, a cultura, para eu votar, ele precisa me dar alguma coisa. Então, eu vou votar no Carlos Gouveia, porque o Carlos Gouveia me deu umas telhas para colocar na minha casa de semana passada. Então, se não fosse as telhas que Carlos Gouveia... E eles fazem isso porque querem criar um vínculo de dependência da população com eles e com o seu carro. Então, a partir do momento que existe essa compra de voto, o que é que acontece? Quando você compra uma coisa, Mauro, e você paga por ela, você não tem mais responsabilidade sobre ela. Então, é isso que acontece com a compra de voto. Se uma pessoa vende seu voto por causa das telhas da casa, ele vendeu. Aí o pessoal diz assim, não, o vereador só veio aqui na época da eleição e depois desapareceu. Claro, ele comprou seu voto, pagou, está aqui, ele agora vai ganhar o dinheiro dele com outras coisas. Né? A gente não pensa nisso, mas se ele comprou e pagou, estou aqui, eu não devo nada a você, cidadão. Eu não lhe paguei pelo seu voto, então está culpado. Não lhe devo mais. Isso é muito pernicioso. Essa vinculação da eleição do voto com dinheiro, da eleição do voto com poder econômico, da eleição do voto com tomar lá da cá. E isso acontece em relações espúrias por aí afora. O que se agrava é essa aproximação agora das organizações criminosas. Porque agora se precisa de muito dinheiro, muito investimento, e aí esse dinheiro vem de onde? Quem é que tem um dinheiro lícito, um dinheiro honesto, suado, contado, para investir 9 milhões numa campanha? Quem é que tem esse dinheiro para investir? Então, sempre está criando um ciclo vicioso entre quanto mais dinheiro entrar, mais você consegue. Então, você não vai investir 9 milhões para um salário de vereador de 10 mil reais. Você investe 9 milhões para um salário de vereador de 10 mil, que vai lhe proporcionar ganhos em contratos, ganhos em poder de barganha muito maiores, é claro. Virou um investimento. E aí as organizações criminosas percebem essa frecha e se inserem ali naquele contexto de, você precisa de dinheiro, eu lhe dou o dinheiro. E aí, como é que se paga com isso? Então, hoje a gente está trabalhando, infelizmente, uma rede complexa, que a organização criminosa por si só já tem uma complexidade, uma infiltração absurda, porque trabalham sem a legalidade no mercado paralelo. A velocidade é muito mais rápida do que nós, instituições. E temos que instaurar um procedimento, temos que dar publicidade, que temos que chamar, dar prazo a um, dar prazo a outro, para se combater uma organização criminosa que corre por trás de uma velocidade da tecnologia das comunicações. Então, é uma briga com a paridade de arma muito baixa. Mas, enfim, era mais ou menos isso que eu queria dizer, que é um grave problema. Que a gente tem aí países que enfrentam isso, como o México, como El Salvador, tão próximo, como a própria Venezuela, enfim. Doutora Roberta Bock, como é que a neurociência explica essa lei da vantagem, né, que pega tanto no Brasil, a lei de levar vantagem, que pega tanto no Brasil, ao contrário de tantas outras leis que não pegam nada. Ou seja, a pessoa, para votar, ela aceita qualquer tipo de vantagem em troca e vai lá e põe o voto na urna. Ou seja, talvez nem o fim do voto obrigatório resolvesse isso, né? A pessoa não é obrigada a votar, mas se ela receber alguma vantagem, alguma troca nesse sentido, ela pode ir para a urna. Bom, primeiro, a doutora Bianca foi precisa, cirúrgica. Eu acredito que a fala dela foi incrível no sentido de mostrar para o eleitor que se alguém comprou o voto dele, ele virou uma mercadoria, primeira coisa. E a mercadoria você pode jogar fora a hora que você quer, você não quer mais ela. Então foi preciso, primeira coisa.
Segundo, quando você vende seu voto, a impressão que se tem é que você levou vantagem, mais vantagem do que os outros, e que você ficou mais próximo daquela pessoa que talvez seja poderosa para você. Quem sabe amanhã eu consigo alguma coisa? Mentira, não vai conseguir mais nada. Então, não venda seu voto. Outra coisa, rastrear o dinheiro. Gente, rastrear a origem do dinheiro é preciso, sempre. E trazendo novamente a ciência, o que que você pode colocar? Eu volto na questão da corrupção, das vantagens, né? Eu vou voltar naquela mesma fala. E quanto mais isso acontece, mais a população começa a achar isso normal. É comum você andar pelas rodas e falar assim: ah, mas sempre é assim, ah, você não sabia? As coisas são assim, só você que não sabe. Todo mundo é assim. Não, não é. E nós temos canais para denúncia, nós temos canais no Ministério Público, nós temos canais no Superior Tribunal Eleitoral, você não precisa se identificar, você pode falar, você pode contar e você deve contar. É o eleitor pequenininho, sozinho, lá no cantinho, que conta algo, que encaixa, é uma pecinha que encaixa com outras peças de uma investigação que resolve um grande problema. Todos nós temos grande responsabilidade nessa situação de compra de votos e desse dinheiro todo que está andando por aí e por vezes ilícito, né? É isso, Mauro. Eu vou avançar aqui já para o próximo tema, o nosso tempo correu rápido aqui. Eu vou para o nosso último assunto aqui da pauta, se vocês quiserem acompanhar no roteiro, para falar que as auditorias da Controladoria Geral do Município de São Paulo, nos últimos anos, têm diminuído, né? A instituição verifica se há irregularidades e também a eficiência do gasto público, assim como o trabalho realizado pela Controladoria Geral da União. Aqui no município, a CGM foi criada em 2013, quando começaram as auditorias, e que registram os atos de corrupção. Em 2022, foram 80 ordens de serviço contra apenas 25 no ano passado, ou seja, um ano depois, uma redução de 70%. E neste ano, apenas 15 estão em andamento por enquanto, e a Prefeitura afirma que os números se devem a uma nova metodologia adotada pela Controladoria Geral do município. Doutor Dicilo, sua análise a respeito, enfim, tudo isso é a institucionalidade cuidando de atos de corrupção e que está em xeque, né? Sim, com certeza. Eu, na verdade, eu conheço algumas das pessoas da Controladoria Geral do município e eu reputo elas bastante sérias. Eu acredito que existe ali um trabalho que está sendo feito técnico, mas existem outras questões que são questões maiores, né? Inclusive de eventual, não sei se é o caso, tá? Então, é só uma suposição de disponibilidade de recursos, de acesso a informações, né? Então, assim, podem ter alguns elementos aí, alguns fatores que eventualmente não foram bem explicados pela prefeitura, por essa nota, pela assessoria de imprensa da prefeitura. O que eu acredito que precisaria ser feito, né, então, em termos de, né, boa governança, e isso, né, já foi feito em várias instâncias, é um destaque de controladorias, não só da de São Paulo, mas qualquer controladoria, né, do braço do governo. Isso se aplica a municipal, estadual, federal. Então, assim, deixar de ser governo e passar a ser instituição, autarquia, independente, agência, como a gente quiser chamar. Tá? Com poderes, com mandatos, os mandatos que não coincidam com os mandatos de quem indicou. Então, seria perfeito. Claro que vai ter alguma influência potencial aí, claro, política. Isso, né, é muito difícil de eliminar. Claro que se pode adotar algumas técnicas com transparência, com participação popular, e mesmo normativa, né, então legislativa, e dos tribunais de contas, eventualmente, também, que supervisionem. São Paulo tem o Tribunal de Contas do município, mas poderia ser outros órgãos, e o Ministério Público. Né, o Ministério Público ali olhando o que está acontecendo. Então, assim, acredito que talvez falte um pouco de informação e talvez aí, quem sabe, né, um prefeito ou prefeita que assuma a prefeitura queira propor isso, ou a Câmara dos Vereadores também queira pensar aí em transformar as controladorias, né, de uma forma que elas possam, né, ficar, inclusive, isoladas desse tipo de, eu vou chamar de dúvida, tá? Então, para não falar outra palavra mais forte.
Doutor Gouveia, o que deve estar acontecendo na sua análise, na sua avaliação, essa diminuição no número de auditorias contra a corrupção em São Paulo, na CGM? O Roberto trouxe várias questões bem relevantes e que, de fato, tocam no ponto, no cerne da questão, que é a possível influência política. Infelizmente, a gente vê isso nas controladorias, vê isso nos próprios tribunais de conta, nos diferentes níveis, tanto federal, estadual e municipal, onde você tem um grande corpo técnico habilitado, normalmente concursado, com capacidade de avaliação, de investigação, de fazer um relatório adequado, que muitas vezes não vai adiante por uma decisão seja do ministro, seja do controlador, seja de quem foi que está à frente do órgão. Então, não estou também afirmando que esse é o caso, mas isso, infelizmente, hoje é muito comum. E você acaba, então, tendo uma decisão política interferindo no bom andamento de um órgão, exatamente pela falta de independência que seria necessária e até natural para um órgão de investigação e controle como esse que nós estamos avaliando. Então, eu acho que a gente tem aí, de fato, que propor, através do legislador, no caso municipal, seja estadual e federal, para que se façam mudanças na própria composição desses órgãos e que ganhem uma certa independência, com mandato próprio, com regras claras, com a devida transparência e, de novo, trazendo a questão que acho que a Roberta falou. O grande poderoso nesse jogo todo é o próprio cidadão. Ele tem o poder, se engajado, de levar a denúncia adiante, pelos vários canais que existem, os canais de denúncia, os diferentes telefones, o seu representante nas assembleias, na Câmara Municipal, no Congresso, que de alguma forma a gente tem que começar essa virada, não tem condição. O Brasil tem que virar o jogo, caso contrário a gente vai ficar entregue aí à mercê de bandidos em todos os locais, e isso não é aceitável. Pessoal, vamos para as perguntas aqui da nossa audiência. Tem uma para cada um de vocês. Eu vou pedir bastante brevidade para a gente ter para as respostas, para a gente conseguir chegar no final, tá bom? Doutor Gouveia está com a palavra. Doutor Gouveia, o Jaime está com a gente, todos os dias participando e sempre questionando aqui de forma bem bacana. Ele quer saber se o diagnóstico laboratorial é conclusivo. O diagnóstico precoce e preciso, ele é essencial para dar acesso a uma terapia adequada. E sim, cada vez mais nós temos diagnósticos mais assertivos, mais conclusivos, mas lembrando que o diagnóstico é o resultado do reagente, do equipamento, da tecnologia da informação e principalmente do profissional de saúde que está ali avaliando a pessoa e, obviamente, vai juntar essas informações para dar um diagnóstico de fato cada vez mais correto. Doutora Bianca, a outra pergunta aqui do Jaime também, olha, ele quer saber se as defensorias públicas estão cumprindo bem o seu papel de apoio jurídico aos mais carentes. Olha, Mauro, esse Jaime é muito inteligente, viu? Tá percebendo que existe hoje um momento de tensão meio assim, a Defensoria faz um trabalho incrível de assistir, né, ao hipossuficiente, e o Ministério Público trabalha com a causa mais macro, que é os interesses coletivos. Mas hoje a Defensoria busca muito conseguir esse espaço nas tutelas coletivas, então aquelas tutelas que dão mais visibilidade, que tem um impacto social mais vistoso, porque isso empodera a Defensoria, inclusive por questões financeiras e de impacto de importância social, e que é legítimo que se brigue por isso. Mas, por outro lado, o que a gente sente é exatamente a falta desse acesso à atividade primária da Defensoria, que é você atender ali a comunidade que está próximo, né, dar uma assistência jurídica às pessoas que estão próximas, como propor uma ação de alimentos, propor uma investigação de paternidade, propor essas coisas que são direitos individuais das pessoas hipossuficientes. Então, acho que a Defensoria Pública hoje tem crescido muito, isso é bom socialmente, porque ela tem esse trabalho de hipossuficiência, mas ela precisa equilibrar essa força, tá, na causa coletiva de impacto e na causa dos interesses individuais das pessoas que precisam ter um acesso a um advogado e que não pode custear, porque a razão de ser da Defensoria, que é uma instituição
muito importante, muito importante para essa assistência, né? Assistência jurídica para as pessoas que não podem pagar advogado. Roberta, pouquíssimos segundos para essa pergunta que merece um programa inteiro também. O Jaime quer saber a resposta. Sua avaliação sobre escolas cívico-militares e sobre o ensino religioso em escolas particulares. Muito breve, o tempo está apertadíssimo aqui. Olha, eu já escrevi sobre isso, só procurar lá pelo meu nome. É uma discussão realmente muito ampla, não daria mesmo aqui nesse espaço. Mas é preciso ir pela discussão de o que precisa para formar o cérebro de uma criança. Eu preciso que você fique num ambiente totalmente controlado e direcionado, ou você precisa de um cérebro que tenha amplitude de pensamento e de ações? Fica a dica. Muito bem, não temos tempo para mais nada aqui. A gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Agradecimento, Dr. Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador público, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, diretor de Relações Institucionais no Instituto Ética à Saúde, doutora Roberta Bock, neuropedagoga, doutora em Políticas Públicas pela PUC São Paulo, especialista em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é também supervisora de ensino aposentada do Estado de São Paulo, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, e doutor Roberto de Silo, advogado empresarial. Gente, até a próxima. Um abraço para cada um de vocês. Muito obrigado aqui pelas análises, pela colaboração aqui na formação de opinião da nossa audiência. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. O agradecimento a todos, a toda a nossa audiência também. A gente volta amanhã com mais uma edição do programa Gente que Fala. Tchau, até lá.